Atos 18, do 1 em diante, diz assim: logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, justamente com a sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, então, foi visitá-los. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto os judeus quanto a gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo, ele sacudiu a roupa e os sentenciou: caiam sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício, justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, um administrador da sinagoga, creu no Senhor e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenha medo, continue pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Amém? É bem notório a gente nos deparar, na Bíblia, com citações do quanto Paulo, ele entendia o que Cristo, ele tinha em sua vida. E parando e meditando na palavra, eu comecei a perguntar para mim mesmo quais são as evidências de uma pessoa que teve um encontro com Cristo. Uma pessoa que se encontrou com Cristo. A Bíblia, ela vai relatar vários encontros de Jesus com pessoas simples e que depois desse encontro tiveram a sua vida totalmente transformada pelo Evangelho. E aí a gente vai ver que Paulo é uma delas. O apóstolo Paulo, quando a gente para e relembra lá no capítulo 9 de Atos, o encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco foi um encontro, eu posso dizer assim, crucial em sua vida. E a gente vai ver tudo isso descrito no livro de Atos 9, do 1 ao 31. E esse encontro que Paulo teve mudou toda a trajetória da sua vida. Paulo verdadeiramente foi transformado por Cristo Jesus. E ele vai relatar isso em cada ida dele às igrejas. Lá em Atos 22, do 1 até o 21, a gente vai ver o próprio Paulo falando desse encontro. Mas não só em Atos 22, mas em Atos 26, também Paulo, ele vai falar desse encontro. Então Paulo, ele foi um perseguidor do cristão, que considerava os cristãos como uma ameaça ao judaísmo. E aí a gente vai ver lá em Atos capítulo 9, logo no início, versículo 1 e 2, quando ele viajava para Damasco,
Ele foi subitamente envolvido por uma luz intensa, o texto diz, e ouviu a voz do próprio Jesus perguntando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Cristo se encontrando ali com Paulo, e Paulo, naquela ocasião, Paulo fica cego, e após o encontro, aquele encontro, Paulo, ele é levado de Damasco, aonde ele agora é instruído pelo próprio Ananias, só contextualizando. E aí Paulo agora ele é convertido ao cristianismo, foi batizado e se tornou um dos principais defensores da fé cristã. Observe que esse encontro ele teve um impacto tão profundo na vida de Paulo. A experiência de Paulo no caminho de Damasco é um exemplo poderoso, meus irmãos, da graça e do poder de Deus para transformar a vida. Foi assim na sua vida? A graça, como estava sendo falado aqui, é o poder de Deus para transformar vidas. É por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã. Amém? A graça nos transformou. Então, essa graça, esse encontro, ele transformou também a minha vida e transformou também a sua vida. Então, a graça tem o poder de transformar qualquer pessoa, independente do seu passado. Porque o passado de Paulo era terrível, né? Paulo era terrível. Então, no texto que nós lemos, nós vamos ver Paulo fazendo o que ele mais gostava, o seu ofício. Aquele que teve um encontro com Jesus, meus irmãos. Ele tem o desejo de ver outras pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Sim ou não? O texto que nós lemos, o contexto para a gente ficar ciente do que estava acontecendo, a gente vai ver, após uma experiência desafiadora de Paulo lá em Atenas, lá o capítulo 17, o capítulo anterior, do 16 ao 35, Paulo, ele estava de viagem para Coríntio. Lá ele encontra um casal de judeus, Áquila e Priscila, que havia agora sido expulso de Roma pelo imperador Cláudio. O versículo 2 informa isso. Ali eles se tornam colaboradores de Paulo, importantes naquele momento ali. E agora Paulo ele começa a pregar na sinagoga local, ensinando que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus era o Cristo. O versículo 4 e o 5 vai falar isso. Mas chega um momento que Paulo ele enfrenta oposições e ele então se muda para um lugar, de um lugar para o outro, porque ele vai agora para pregar ao gentil. Quando um gentil chamado Tício o Justo, ele vai para casa, né? Ele continua a pregar e a ensinar durante a noite. E aí Jesus, ele aparece a Paulo em uma visão, encorajando a continuar pregando e prometendo a Paulo proteção. No verso 9 e 10 vai falar isso. Paulo ele permanece em Coríntio por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e estabelecendo ali uma igreja forte naquela cidade. Entendendo o contexto de Atos 16, ou 18, o que nós podemos tirar como lição para aplicar sobre a nossa vida? Como eu disse, eu creio que cada um aqui teve um encontro com Jesus, amém? Também creio que o meu encontro com Jesus foi diferente do seu, amém? Uns ele encontrou pelo caminho, né? Se deparou com as nossas limitações. Outros foi no secreto, amém? Comigo foi no secreto, né? No secreto da dor, no secreto das interrogações que havia no meu coração. Ele ali estava comigo, sentado em uma mesa, porque foi assim que eu encontrei Jesus, tá?
sentada em uma mesa às 10 horas da manhã até a meia-noite. Era o meu encontro com Cristo. E ali, quando eu me reportava a falar com Cristo, eu dizia assim: o Deus do meu irmão, ele diz que ele me ouve. Então, se ele me ouve, eu comecei a falar da minha vida para Cristo. Olha, e Cristo sabia de tudo o que estava acontecendo. Então, cada um teve um encontro particular. Mas o que nós podemos entender das evidências daquele que é transformado nesse encontro, a gente vê no capítulo 18 de Atos. Paulo, ele se entrega totalmente à palavra de Deus. O texto vai dizer que Paulo ia todos os sábados na sinagoga, procurando convencer a tanto os judeus como os gregos. Mas quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, naquele lugar, Paulo, ele se entrega totalmente à palavra e testemunhou que Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo. Nós observamos que Paulo tinha o seu ofício de fazer também tendas para o seu sustento, porém, meus irmãos, ele não deixou que isso se tornasse um empecilho para a pregação do Evangelho, para o avanço do Evangelho. O texto vai dizer que ele se entregou exclusivamente à pregação, dando testemunho aos judeus de Cristo. Se nós formos parar, e hoje foi dito aqui pelo nosso irmão José, é José, né? Eu tenho uma certa facilidade de trocar os nomes, mas pelo nosso irmão José, que o tempo, se nós pararmos e analisarmos, o tempo é muito corrido. Nós corremos de um lado para o outro. Não é assim? Então, se nós pararmos e analisar o nosso contexto, até nós desejamos pregar, testemunhar. O que nós não temos de verdade, muitas das vezes, essa é uma verdade, é o desejo de se entregar totalmente a sua palavra e a sua vontade. Paulo sabia muito bem que era Jesus o que ele tinha em sua vida e que ele queria fazer através da sua vida. Paulo entendia o propósito de Deus quando o encontrou no caminho de Damasco. Ele sabia, ele conhecia aquele Deus e o desejo dele era de viver a vontade de Deus. Hoje, nós estamos em um mundo onde tudo é muito urgente. Tudo é muito urgente, já percebeu isso? José falou aqui, tudo é muito urgente, corremos de um lado para o outro, nós não sabemos aonde nós queremos chegar, mas hoje há uma urgência maior, como servos que nós somos transformados, nós precisamos parar, nós precisamos nos entregar ao domínio do nosso Deus. Nós precisamos entregar-se a Ele de uma forma total e testemunhar e falar do seu amor. Porque foi para isso que Ele nos salvou, amém? Porque eu entendo que aquele que teve um encontro com Cristo, aquele que foi transformado, ele deseja ver que outros sejam também transformados. É assim com você? Porque deve ser assim. Então, em Atos capítulo 2, a gente vai ver Pedro, no dia de Pentecoste, proclamando com ousadia o Cristo crucificado. O apóstolo Paulo, em sua declaração, ele faz essa declaração com firmeza, que esse era o assunto principal da sua pregação. A gente vai ver em 1 Coríntios 2:2. Então, a postura desses homens fez com que a igreja experimentasse um crescimento, tanto quantitativo quanto qualitativo, ou seja, no poder de quem? Do Espírito Santo. Então, como dizer hoje que tudo é muito urgente, mais urgente ainda é dedicar-se à palavra de Deus e testemunhar do Deus que se encontrou comigo e com você no nosso caminho. Isso é muito urgente.
Então nós não podemos correr de um lado para o outro com os nossos afazeres. Não, eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de fazer tudo e se dedicar à palavra de Deus, se dedicar ao seu chamado, não. Nós temos os nossos afazeres, mas nós precisamos entender que há algo mais urgente a fazer. Porque enquanto nós não entendermos isso, o inferno, ele avança sobre a vida daqueles que estão vivendo no lamaçal do pecado. Mas eu e você fomos chamados, meus irmãos, para pregar e testemunhar. Nós precisamos dar conta de que há uma urgência maior e que pregar o Cristo crucificado. Esse que mudou a minha vida e a sua vida e quer mudar a vida de muitos através da nossa vida. Amém? Através da nossa vida. Aí eu pergunto para você nessa manhã, como está o seu coração? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender a nossa missão. A missão da igreja. O coração de Paulo, podemos ver que estava inflamado pela palavra de Deus. Sempre teve. Em todos os relatos, nós não vamos ver a Bíblia relatar que Paulo estava cabisbaixo, parado, inércio, né? Sem fazer nada. Nós sempre vamos ver Paulo caminhando e o caminho missionário dele, fazendo discípulos, pregando, pessoas se convertendo e caminhando no Evangelho. Então nós não vamos ver Paulo em nenhum momento parado. O coração de Paulo estava inflamado pela palavra de Deus e a palavra diz que ele não parava de pregar em meio ao povo judeu, testemunhando que Cristo é Jesus, o crucificado, aquele que foi crucificado. Então, aquele que teve o encontro com Jesus, ele aponta Jesus como seu Salvador. Amém? Você percebe o quão precioso é o que você leva? Você é aquele que aponta Jesus como Salvador. É você. Porque você se encontrou, ele se encontrou com você e mudou a sua vida. E você precisa apontar Jesus como Salvador. Essa é a nossa missão, essa deve ser o nosso desejo, não só Paulo, mas também outros, como João Batista. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 1 e observe o que a palavra vai dizer. João capítulo 1, verso 35 ao 42, vai dizer assim: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 discípulos. E observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se, vendo que os 2 o seguiam, disse-lhe: O que estás procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? E Jesus disse: Vinde e vede. E eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Sendo isto por volta da hora 10ª, um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Observe aqueles 2, observe João. Ele aponta Jesus como o Cordeiro, aquele que tira o pecado de uma forma tão simples. Ele diz: ali vai
o Cordeiro. Aqueles 2 discípulos viram, ouviram e seguiram Jesus, mas não pararam só por aí. Eles ficaram junto de Jesus, entenderam que eles agora encontraram o Mestre, mas um dos discípulos, um daqueles que ouviu o que João disse, ele foi até o seu irmão Simão Pedro e disse: olha, nós encontramos o Messias. E automaticamente ele leva o seu irmão até Jesus. Jesus, ao olhar, diz assim: Simão, tu é filho de João, não se chamarás mais Simão, mas sim Cefas. Então imagine, aquele que se encontra com Jesus, ele aponta ele como Salvador. Amém? Ele aponta ele como Salvador. João Batista, ele apontou o Jesus como o Cordeiro para aqueles 2 discípulos. Eles foram até o encontro. Aquele encontro marcou o ministério de Jesus e o chamado dos primeiros discípulos. João Batista, ele desempenhou, meus irmãos, ele desempenhou um papel importante ao apontar Jesus como o Cordeiro de Deus. Imagine o meu papel e o seu papel. Nós precisamos apontar Jesus como Salvador, aquele que transforma, aquele que muda a vida do homem, porque foi para isso que Cristo nos chamou, foi para isso que Ele colocou a responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Precisamos nos atentar a isso. Mas eu pergunto mais uma vez a você nessa manhã: como está o seu coração? Como está o seu coração? Volte lá para Atos, capítulo 18. Como está o seu coração? Paulo, ele estava com seu coração inflamado para testemunhar de Cristo, apontando Jesus como Salvador. Mas diante disso, o que ouviram foram contra ele, levantaram insulto a Paulo. Observe o versículo 6. Contudo, como este, se opuseram e proferiram insultos graves. Aí o que Paulo faz? Ele sacudiu a roupa e os sentenciou. Paulo, ele não parou. Será que isso não acontece conosco? O nosso coração está inflamado, desejoso de falar de Jesus, pregar onde nós estamos, porém enfrentamos pessoas contra nós mesmos, somos perseguidos. E aí, somos perseguidos e o desejo que nós temos é de parar. O desejo que nós temos é de nos calar, de não mais nos mover. Paramos, ficamos quietos. Foi isso que Paulo fez? Não. Diante da situação que Paulo vivenciava ali, ele decidiu não mais pregar para os judeus. Mas ele sai da sinagoga, entra na casa desse que a gente falou, chamado Tício Justo, que era um homem, a Bíblia vai dizer que ele era um homem temente a Deus. A sua casa era contínua à sinagoga, mas lá tinha Crispo, o líder da sinagoga. E a palavra vai dizer que toda a sua família, eles creram no Senhor, foram salvos, foram batizados, e com ele muitos naquele lugar. O desejo de Paulo, verdadeiramente, era calar-se diante daquele povo, diante da situação. E muitas das vezes estamos nos sentindo assim. Achamos que por causa de alguns insultos que passamos, precisamos ficar calados. Eu não falo mais nada. Eu já disse o suficiente, não é assim? Deus agora vai ser
Não, irmãos, não podemos parar, não podemos nos calar. O verso 10 vai dizer que o Senhor, em visão, apareceu a Paulo. Olha que privilégio. Diz assim, pois, no verso 10, pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te. Havia um propósito de Deus sobre a vida de Paulo e naquele lugar. O que eu quero dizer para você, como boca de Deus nessa manhã, é que há um propósito aonde você está inserido e você não pode parar, você não pode calar-se. Havia um propósito naquela cidade. Como há um propósito na minha vida e na sua vida. Deus, Ele quer se manifestar através da minha vida e através da sua vida. Havia o propósito de Deus naquela cidade, como há também um propósito dele na nossa vida, no meio da nossa família, no meio da vizinhança. E o instrumento que Ele quer usar é a mim e a você. Nós não podemos parar. O Senhor diz a Paulo que ele não calasse, que ele continuasse. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você que não importa o insulto que você está passando, ou aqueles que se levantou contra a sua vida, porque você apontou Jesus Cristo como Salvador. Não importa, porque Deus é aquele que mesmo em meio a essa situação de insulto sobre a sua vida, Ele vai dizer para você, não se cale, porque nada irá acontecer com a sua vida, porque Ele é contigo, é Ele que te protege, é Ele que está à tua direita, é Ele que te sustenta, então mal nenhum vai vir sobre a tua vida. É necessário você entender isso nessa manhã. Você foi transformado para um propósito, amém? Para um propósito. Então o Senhor te encoraja nessa manhã, dizendo, olha, eu conheço os seus limites, eu sei o que você está passando, mas a ordem que eu te dou nessa manhã é não te cales. Porque Ele tem propósito no meio da tua Jerusalém, que é o lugar mais difícil de falar de Jesus. Mas Ele tem propósito ali, amém? E é você que Ele vai usar. É você que Ele já levantou. Então, Deus, Ele conhece os nossos limites. As barreiras podem se levantar tentando nos parar. Mas saiba que o que estava acontecendo com Paulo era porque havia um propósito de Deus naquela cidade. Talvez você ainda não esteja entendendo o porquê as coisas não acontecem. Você tem até falado do Evangelho, porém não tem visto efeito aos seus olhos. Mas diante de Deus tem sim efeito. Tem sim efeito. Talvez você esteja sendo afligido ou pense até em desistir. Não vou falar mais, mas nessa manhã o Senhor diz para mim e para você, não te cales. Aleluias. Ele tem propósito. Ele tem propósito. O Senhor nessa manhã, Ele vai ao teu encontro, justamente para te encorajar. Para te encorajar e não para te desanimar. Quando eu falo, eu lembro, olhando esse texto, eu lembro que eu fui à casa da minha mãe e ela, vamos dizer assim, me sentenciou, né? E eu saí de lá dizendo, Senhor, não volto nunca mais. Depois dessa, né? Nunca mais. A vida dela
é com o Senhor. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. Está nas tuas mãos. E quando eu saí da casa da minha mãe caminhando, Jesus disse: e é assim que você vai contemplar a salvação dela? Se você calasse. E ali eu chorei no caminho. E disse: não, Senhor, esqueça o que eu disse. Amanhã eu estou lá de novo. E é assim, meus irmãos. Eu e você não podemos permitir que os opositores silenciem a nossa voz e impeça de proclamar o Evangelho. Fique atento. Sempre que Deus, Ele levanta a mim e a você para falar do seu amor, sempre vai se levantar opositores para tentar parar a mim e a você, para tentar calar a mim e a você. Mas Deus, Ele tem um propósito para cumprir através da nossa vida. Atos dos Apóstolos, está lá na lição do GV. Você tem estudado a lição do GV? O pastor já iniciou a introdução em Atos 4 em diante. A gente vai ver Pedro e João pregando ao povo o que Jesus havia ressuscitado. Agora, esses homens, eles foram presos, lançados em cárcere por testemunhar de Jesus. Muitos ali ouviram, creram, se converteram ao Evangelho, mas agora Pedro e João é intimado pelos doutores da lei, intimados pelos religiosos da época a não falar mais sobre Jesus. Imagine, eles chamam Pedro e João, diz assim: olha, por que vocês estão fazendo isso? Em nome de quem, a autoridade de quem vocês estão realizando essas coisas? E olha que Pedro e João estavam sendo intimados porque fez o bem. Porque fez o bem. Mas Pedro, ele vai responder àqueles doutores da lei religiosos, dizendo assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você consegue parar de falar do que você ouviu e do que você contemplou, o que Deus ele fez? Pedro e João estavam dizendo: nada vai nos calar, porque é mais forte do que eu, é mais forte. Aqueles homens, eles estavam sendo intimados, porque estava falando justamente de Jesus. Ele e os demais apóstolos não poderiam deixar de falar do Evangelho. As coisas que eles viram, que eles ouviram, já tinha se apossado do seu coração de tal modo que era impossível, meus irmãos, que eles não falassem delas. Como é impossível nós não falarmos das maravilhas de Deus que Ele tem operado sobre a nossa vida? É impossível não testemunhar de um Deus tão grandioso que nos amou no momento mais difícil da nossa vida, que nos salvou quando nós éramos indignos da sua graça, mas Ele fez isso por mim e por você, e nós não podemos nos calar diante as pessoas que precisam conhecer, precisam ser transformados. Então nessa manhã, entenda, você é aquele que aponta Cristo como Salvador. Não se cale. Não se cale, porque Ele muito te amou. É tão simples. João disse: olha, já vai o cordeiro. Não precisa fazer marabalismo, não, irmãos. É pregar a palavra, é testemunhar do seu amor. E você vai ver o que Deus ele vai fazer na vida daqueles a quem você está falando do Evangelho, da palavra, e através de você.
Deus ainda opera, meus irmãos. Deus, Ele não mudou. Observe a postura desses homens. Fez com que, como eu disse, a igreja, ela cresceu. A igreja, ela cresceu. Porque eles não pararam. Eles não se calaram. Observe a cada um dos apóstolos, a cada um dos discípulos. Ele não precisou fazer muita coisa a não ser fazer o essencial: pregar a palavra. Pregar a palavra. Nós precisamos, irmãos. Será que hoje nós podemos expressar essa verdade? Será que nós estamos comprometidos em pregar o evangelho a toda criatura, fazendo jus àquilo que Jesus disse? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Será que a igreja do Senhor ainda nos dias de hoje está preocupada realmente em ganhar almas? Cristo não descerá novamente para caminhar conosco aqui, pregando o evangelho, porque Ele já te salvou, para que você seja a boca dEle aqui na terra. Eu estava dizendo na igreja de Dois Unidos que Cristo, Ele nos chamou para ser, amém? Mas foi para ser a mão dEle, para ser a boca dEle, para ser os pés dEle aqui na terra. Cristo nos chamou para ser a sua boca aqui na terra. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos sair do nosso lugar que traz conforto, de sair do nosso lugarzinho que está confortável. Para quê? Eu pregar o evangelho, porque se eu pregar, os opositores se levantarão. Se você pregar, vidas serão convertidas, pessoas serão salvas. Ou seja, você tira ele da condenação e coloca ele no caminho de salvação com a pregação do evangelho. Nós não podemos, irmãos, ficar parados. Nós não podemos, meus irmãos, achar que tudo é natural. Foi bom o seu encontro com Cristo? Foi bom? A sua vida foi transformada? E por que não proporcionar isso para os outros? Se foi tão bom, por que não compartilhar com os outros? Se foi tão bom, meus irmãos, por que se calar quando nós estamos vendo aquele que nós amamos indo de buraco a buraco, se enrolando no pecado e no pecado? De fato, Jesus é aquele que deseja salvar. Jesus é aquele que Ele nos capacita para isso. Jesus, Ele salvaria muitas pessoas naquela cidade por meio do ministério de Paulo. Ele diz: pois tenho muito povo nesta cidade. Aquela cidade era uma cidade que era extremamente pagã e precisava, meus irmãos, desesperadamente ouvir as boas novas da salvação. Se Paulo se calasse, qual seria a esperança daquelas pessoas? E eu pergunto para você nessa manhã: se você se calar, quais são a esperança no meio da sua família, na sua vizinhança, no seu ciclo de amizade? Qual seria a esperança? Então, para concluir, não deixe de falar. Pregue. Jeremias, capítulo 29, vai falar que Jeremias, ele questiona a Deus. Diz que, a palavra vai dizer que Jeremias, ele é levado ao tronco, é chicoteado. Ele passa uma noite no tronco, a mando de Passu. E depois que o profeta é solto, ele profere aquilo que Deus lhe ordenou: castigo, destruição. Mais à frente a gente vai ver o profeta se lamentar por ser desprezado. E ele diz: porque sempre me obriga a gritar alto, a anunciar castigo e destruição, e por causa disso todos zombam de mim, e já não posso mais sair nas ruas.
sem passar vergonha, Jeremias lamentava pelo que estava passando. Mas no verso 9 ele vai dizer: apesar de tudo isso, eu não posso deixar de falar sobre o Senhor. Se penso em parar, as suas palavras queimam como fogo no meu coração. E nos meus ossos o sofrimento é tanto que eu não aguento. Mesmo que ele quisesse parar, Jeremias estava dizendo: está queimando no meu coração. Está queimando. É assim, meus irmãos, mesmo que a gente tente parar, a palavra vem e arde, inflama no nosso coração, e a gente não pode parar de falar. A gente fala. Então, se você está passando por um momento de insultos e acha que não deve mais falar, não deve mais nem orar pelas pessoas, porque você já acha que não tem mais jeito, o Senhor diz para mim e para você nessa manhã, para concluir: não te cales, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Eu sou contigo, meus irmãos, assim como ele disse a Josué e a tantos outros na Bíblia Sagrada. Deus é um Deus que é conosco. Deus não é um Deus que nos chama para trabalhar na sua obra, entendendo a missão que ele deseja, que ele designou para mim e você, e nos deixa só. Deus não é aquele que te chamou e disse: agora você conhece o caminho, vá-se embora no caminho só. Não, ele diz assim: mesmo no caminho de dor, de sofrimento, de insulto, eu serei com você. Vai, continua a falar, continua a caminhar. Nós vamos ver Deus, a mão de Deus sobre a nossa vida, todas as vezes que nós nos levantarmos para proclamar as suas verdades. Você vai ouvir no seu coração ele dizer: continue, porque eu sou contigo. Continue, não se cale, porque o Senhor, ele é com você. Paulo ouviu isso. Paulo ouviu nitidamente a visão, dizendo: olha, não te cala, Paulo, porque eu sou contigo, e ninguém ouse a tocar em ti. Ou seja, era proteção, era Deus dizer assim: ó, é eu que te protejo, Paulo. Você me perseguia e eu agora transformei a sua vida, mas sou eu que te protejo. Ninguém ousará em te tocar, Paulo. Continua pregando, continua falando. Esse é o Deus que eu e você servimos. Paulo nos ensina que a vida cristã, meus irmãos, não é uma batalha a contratempos, mas a certeza de que há um Deus que é comigo e com você. Amém? É comigo e com você. Então, saia daqui entendendo que você foi transformado por um propósito. O encontro de Cristo com a tua vida não foi para você ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas. Não. Você até pode ser, viu? Mas esse não é o propósito. Mas o propósito do encontro de Cristo com a tua vida foi para que você apontasse Ele como Salvador deste mundo. Você carrega algo precioso, algo que transforma a vida do homem. Então entenda nessa manhã que você carrega algo precioso. O teu encontro teve um propósito, e esse propósito você deve viver por ele. Amém? Que Deus nos abençoe.